Pelo que eu vejo, né, pelo que eu tenho contato, hoje o pessoal que vai para a educação vai como fuga. Fuga de quê? Fuga de não ter nada. Sabe aquele que não tem tu basta? Então, assim, se eu não passar, por exemplo, eu quero muito ser uma pesquisadora. Só que, pô, a academia ela é muito preconceituosa. A academia, ela é fora da realidade. Ela vive num mundo paralelo. Ela é a primeira, assim, de certa forma, a ser, é, a, a segregar. Pô, eu falo porque, assim, um contato que eu tenho com a educação. Então, o cara, ele tem um potencial da bexiga. Um potencial, assim, do cara. Esse cara, para ser pesquisador, a criatividade que o cara tem, como ele pensa. Só quando ele chega na academia, que era o lugar para abrir a porta, não abre, né? Então, assim, já que eu não posso ser excelência, eu vou porque me aparece, porque eu preciso comer, eu preciso pagar conta. Meus pais não têm formação, meus pais não têm como bancar, entendeu? Então, eu vou falar, por exemplo, no meu caso, embora eu escolhi educação, eu pagava o semestre e o outro ficava devendo. Terminei de pagar agora. Pô, eu me formei em 2012. Só vim pegar o diploma agora porque eu estava pagando. Pô, mas eu não tinha potencial para dar na pública? Não, a pública me segregou. Entendeu? Então, no meu caso, eu escolhi estar na educação. Mas a maioria da molecada que eu converso vai para a educação, vai por quê? Porque não tem outra opção. Porque não oferece para ele não oferecem para eles outras opções. Porque talvez a fala do Humberto lá no começo era o mundo que ele conhecia. Ou ser operador de caixa, cobrador de ônibus, motoboy, porque motoboy pelo menos faz sucesso com mulherada. No caso do Humberto, eu acho que ser professor era o top. É, Porque o referencial, é o referencial. o ser melhor era isso. Nunca era o top. Hoje não, hoje ser professor é um coitado. Tanto que teve momentos, né? Terminando da fala da Tami quando eu me casei, que ela falou assim, perdemos um revolucionário, porque eu sempre ia pra greve. Eu falei, já era, perdemos. E quando eu chegava na escola, depois das greves, o moleque assim, e aí, professor, apoio de quantos policiais? Né? E eu falava, não aprendi nenhum, não. Então, eu acho assim também que essa questão de ser professor geralmente não é a opção principal, sabe? E como eu vivi 30 anos nessa vida aí, eu tenho certeza absoluta que sempre foi assim. Sempre foi assim. E inclusive aconteceu comigo, né? Não, na realidade eu entrei para educação porque eu fui bem recebido e tal, mas não era a minha primeira opção. E eu vi muito um engenheiro, por exemplo, né? Isso foi numa época na década de 70, de 80. Muita gente que se formou em engenharia e que não conseguia emprego, que ia para onde? Para a educação. Então a educação recebe esse pessoal. Refugo. Recebe. Vamos dizer assim, né? É um refúgio. Você não tem uma opção de trabalho melhor, você vai para a educação. E quando você arruma essa opção de trabalho melhor, você sai da educação. Eu acho que tem muita gente ainda que opta, né, pela carreira de magistério, mas também eu acho que acho que a maioria também está fugindo do magistério também, principalmente do magistério público. Então tem uma grande quantidade de pessoas que optam pelo magistério, porém tem outros que fogem do magistério, principalmente da rede pública. Sabe? Falando da rede pública, há muito tempo atrás, a escola pública era elitizada. Né? Então, até eu acho que antes, era já elitizada. Então, os professores da escola pública eram os mestres, né? Em determinado momento. E aí também não podemos deixar de dizer sobre o sucateamento constante, né? Que isso vem de 30, 40 anos, não é de hoje. Né? Então, tentou-se, após a redemocratização, alguma coisa, porque a gente ficou num platô, ficou num silêncio, né, de 20 anos. Antes disso, tinha a elite dentro da escola pública, tinha vestibulinho para entrar na escola pública.
E depois desse silêncio de 20 anos, vem a redemocratização, coloca-se todo mundo, né? Aí você tem um boom da quantidade versus qualidade. E é o paradigma não resolvido, né? Então, quem ainda vai, quem escolhe, quem está lá, e puxando também que o colega disse, da escolha ou não, do seu refúgio, eu acho que no Brasil hoje existem duas realidades paralelas atuando. A realidade do que quando a gente vai discutir educação é muita coisa, e quando a gente vai discutir ensinagem, venda de ensino. Né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, todos os conselheiros de educação hoje são donos de redes privadas. Né? As redes privadas estão abocanhando, eles começaram a abocanhar as universidades, estão tentando ainda a venda, agora começam a abocanhar as escolas públicas, e agora a gente chegou à era dos institutos. Tudo é instituto dentro da educação pública. Então, aí, fazer essa escolha, porque, cara, hoje eu atuo também como gestora de escola, eu vejo muita gente lá tentando, eu gostaria de um estágio, ou eu gostaria de ser professor eventual, né? Então tem um perfil social. E a escola, além dessas pessoas já terem um perfil social, eles não vão buscar no emprego, por exemplo, no Dante. Então, a gente está falando de um perfil social de quem vai para a educação pública, né? E da perpetuação do ciclo de pobreza. Porque quando ele entra, ele vai ascender até o salário base, até 1.700. Ele vai ascender, isso às vezes é ascender, até 2.100, né? E aí a perpetuação dessa Porque entra uma questão social, eu acho, né? Assim também, porque no meu percurso escolar, ser professor não era algo socialmente aceito, né? Então, assim, é aquela profissão de carreira de segunda linha, né? Então, assim, não, você tem que ser um engenheiro, tem que ser um médico, tem que ser um profissional que possa encher a boca para dizer, eu sou este profissional, né? Professor, não. Então, eu ouvi de muita gente na minha adolescência, na minha infância, que ser professor não era legal. E na faculdade, eu também me deparei num grupo de licenciatura com várias pessoas, porque assim, né, eu era uma boa aluna no ensino médio, porque eu estava na escola pública, né, então minha mãe valorizava muito a educação, então a gente tinha uma predisposição para aprender e para estudar maior. Então eu era, assim, uma boa aluna lá. Quando eu cheguei na escola pública, eu descobri que eu era uma péssima aluna, né, que assim, né, não sabia nada, porque todo mundo que estava lá veio de colégios particulares, então tinha uma bagagem muito melhor, facilidades para conseguir dar conta daquilo que eu não tinha. Então eu vi muita gente boa na minha turma. E toda essa gente, assim, eu ouvi de vários professores lá também, né, na faculdade, dizendo assim, que desperdício ele está na licenciatura, né, que desperdício, ele tem que estar no bacharelado, ele tem que ir para pesquisa, ele tem que ir para engenharia, ele tem que mudar de área. Por que uma pessoa boa não pode estar na educação? Então, assim, hoje eu tento ser a professora que eu não tive. Quando alguém fala que vai fazer, nossa, que legal, né, eu quero fazer pedagogia, puxa, que bacana. Então eu já ouvi, isso aquela coisa que afaga o ego de uma forma, né, que a gente não tem nem como descrever novamente, né. Alunos que dizem assim, eu mudei de ideia por causa de você. Né, hoje eu escolhi ser professora, eu vou prestar pedagogia, eu vou prestar letras, eu vou prestar por causa de você. Então assim, porque realmente eu incentivo, né, quando seja o que eu quero fazer medicina, puxa, que bacana, eu quero ser professor, nossa, que fantástico. Porque eu acho que a escolha tem que partir, né, a gente tem que fazer aquilo que a gente sente vontade, independentemente de ser ou não status, né? Então, ter ou não esse status social. Mas eu acho que a escolha hoje parte muito. É muito difícil alguém ter maturidade para assumir as consequências do assumir. Eu quero ser professor. Então, as crianças, eu acho, adolescente, eles vão como fuga, assim, tentam uma coisa, né? Eles podem até expressar isso, vou ser professor, mas se não for aceito socialmente, muda de ideia. Então, né, vai buscando outras coisas mais aceitáveis, né? Então é difícil, eu acho. E aí quando escolhe ser professor é porque tentou engenharia e não conseguiu emprego, então vai dar aula. Tentou outras coisas. Mas no fundo, às vezes, talvez seja até a intenção inicial. Né? Ele até quisesse ser realmente professor e não teve a oportunidade de assumir isso de verdade. No caso eu tenho alunos que foram fazer licenciatura direto, dou aula no ensino médio e de escola particular.
Então, e classe média alta. Então, ali, eu acho que ninguém quer ser professor mesmo, né? Mas os 3 que foram para fazer licenciatura foram porque, olha, eu amo tal professor, ele é daquele jeito e eu quero ser igual a ele. Mas é porque ele se espelhou num cara que fala assim, meu, o Adriano é foda. Primeiro palavrão do dia. Vai ser um pia aí. Eu tô achando você super bem. O Adriano, então, assim, teve uma aluna que diz, o Adriano é foda e eu vou fazer história porque as aulas do Adriano é foda. E foi. Entendeu? Então, eu acho que... porque eu acho que nós, como professores, somos muito responsáveis por muitas coisas que ocorrem na vida desses carinhas aí, né? A minha experiência é exatamente a mesma. São pouquíssimos, porque é de escola particular, onde eu trabalho, são pouquíssimos alunos que vão fazer um curso de licenciatura, ou mesmo um curso que tem a opção de fazer licenciatura, né? Eu tenho um exemplo de um aluno que entrou esse ano em letras, e é isso. Ele é um dos pouquíssimos, eu acho que eu tive, como você, 3 alunos que decidiram fazer um curso que pode ser voltado para a educação, e aí sim, eles querem. Mas aí é raríssimo. Como eu disse, são pouquíssimos os que querem, só vão aqueles que querem mesmo, que conseguem afirmar isso, né? Aceitar. Acho que porque encontrou no outro alguma coisa que estava dentro de si, né? Porque há um discurso, né, do que é aceito, né, do que é válido, né? Então, profissionalmente, isso já não é de hoje, né? Ser médico é status, ser professor É capaz. né? Então não tem grandiosidade na profissão, né? Socialmente vista. E a gente sabe, né, que quando a gente estuda as sociedades mais desenvoltas, né, são aquelas onde a educação tem valor, né? Mas tem destaque. Né? As sociedades desenvolvidas, a educação está em primeiro lugar, né? Ou se não em primeiro, mas está bem lá em cima, né? Ao contrário do nosso, né? Que a educação vai sendo sucateada cada vez mais. E principalmente na escola pública, né? E é onde foge, né? A gente vê os melhores profissionais, eles se adentram à educação, fica na escola particular. E a gente perpetua de novo o ciclo de favorecimento daqueles que já são favorecidos, né? Então, e aí, cadê a escola pública? Mas eu tenho uma teoria. Pode falar de teoria que não está provada? Quem sabe a gente prova. Olha, até